juntos e todos eles também iniciarão na lição de número 6, cada um com o seu tema para glorificarmos o nome do Senhor, amém? Então nós estaremos aprendendo um pouco. Se alguém, irmão, porventura não tiver a revista, eu tenho uma revista sobrando aqui, ó, se porventura alguém não tem a revista, tá bom? Eu tenho uma revista aqui sobrando, se alguém precisar é só pegar aqui, dá para estar usando, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 6, ok? A lição de número 6, ela vai tratar sobre o livro de Esther. Então nós vamos falar um pouco sobre ele. Na lição passada foi praticamente a conclusão, né, do livro de Ruth. Desde o primeiro capítulo, a primeira lição falou sobre o Ruth, a sua história, falou um pouco sobre a história de Noemi, da sua família, da sua trajetória. Dali nós entendemos que da onde vem a genealogia de Jesus, então fica mais fácil da gente compreender. E assim como o livro de Ruth, o livro de Esther também ele tem a sua inspiração divina, e por isso nós o aplicamos e usamos ele como base de nossa ministração e daquilo que será tratado aqui nessa noite, nessa tarde. O tema central dessa revista, desse trimestre, fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida das famílias, os ensinamentos divinos dos livros tanto de Ruth quanto de Esther para a nossa geração. Então é algo que tem muita atualidade. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Hoje nós estaremos estudando então o livro de Esther. Quem já estudou teologia sistemática, quem já fez algum curso, seja um curso básico, médio ou até mesmo uma pós-graduação ou uma complementação teológica, sabe que o estudar cada livro de maneira individual, ele traz alguns esclarecimentos sobre propósito, sobre autoria, sobre data. São informações técnicas, mas certamente elas trazem um contexto muito relevante para a nossa vida, principalmente para nós que somos cristãos, que amamos a palavra de Deus. Então nós entendemos um pouco, sabemos que a Bíblia, a nossa Bíblia de língua portuguesa, ela não está, e até a Bíblia mesmo, ela não está colocada em ordem cronológica, ou seja, ordem de tempo, porque se fosse em ordem cronológica, talvez o livro de Jó seria o livro mais antigo, né? Gênesis e Jó seriam os livros mais antigos, mas não está colocado em ordem cronológica, mas em ordem sim de assunto. E a Bíblia, ela tem algumas divisões, a língua portuguesa tem uma certa divisão. Isso não interfere na deidade das Escrituras, não interfere na inspiração das Escrituras, pelo contrário, são apenas maneiras e mecanismos para que a gente possa assimilar um pouco mais das Escrituras Sagradas, ok? Então hoje nós vamos tratar sobre o livro de Esther, fazer uma resenha, da mesma forma que a lição, as 5 primeiras lições fez um resumo, e a primeira lição desse trimestre falou um pouco mais sobre o livro de Ruth, né, dando uma abrangência. Da mesma forma acontece agora, vai ter uma forma de nós entendermos um pouco sobre o livro de Esther. Ele tem algumas particularidades que a gente vai pontuar aqui durante o discorrer da lição de hoje, ok? O nosso textual está em Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz assim, abre aspas, porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegastes a esse reino. Então aqui depois na leitura a gente vai ter uma compreensão maior desse versículo que foi separado aqui como o nosso textual. E a nossa verdade prática diz assim, a perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus nos guia por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos, ok? E aí aqui tem sugestões de leituras durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e aí na sequência nós lidamos com a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou pedir para que algum irmão esteja lendo. O presbítero Evandro, o senhor pode estar lendo para a gente a leitura bíblica em classe, para a gente poder interagir com os alunos também? Sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susa, no terceiro ano
seu reinado fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino, de púrpura e argolas de prata, colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era para leite, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vastes fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Amém? Então essa leitura que nós acabamos de ler aqui, ela trata sobre um advento que aconteceu, que os irmãos bem conhecem, um advento que tem muito impacto no livro de Esther, que fala sobre o momento que a rainha Vasti ela foi deposta, porque ela não aceitou dançar ali para os convidados do rei Assuero nessa festa que ele fez. É uma festa muito imponente, como a gente pode ler no próprio texto, né, riqueza de detalhes, ou seja, eles usaram esses vasos, eram taças, né, de ouro, e nenhuma era parecida com a outra. Então a riqueza de detalhes certamente foi uma festa muito imponente, uma festa com muito requinte. Pessoas da mais alta escala da realeza foram convidados para participar desse evento, dessa festa, e a cereja do bolo seria culminada na presença da rainha, que até então era a rainha Vasti, que haveria de se apresentar ali. Todavia nós conhecemos o texto e nós sabemos que ela recusou-se a comparecer ali diante daquelas pessoas e não quis se apresentar, e por isso ela foi deposta. E aí começa de forma mais clara a história do que nós chamamos da rainha Esther, né? Que era Esther, que ela tem outro nome hebraico. O nome Esther é o nome que foi dado a ela ali. Esther significa estrela, a gente aprendeu isso lá na primeira lição, né? Falou um pouquinho sobre o significado do nome dela, mas o verdadeiro nome dela é Hadassah, tá? O nome dela é Hadassah. Hadassah era uma pequena planta de flores brancas, que era usada tanto para perfumaria e também usada para também ornamentação em matrimônio, em casamento, né? Para fazer aquela roupa, era colocado na roupa, tanto na roupa quanto no ambiente. Era uma flor pequena, mas que exalava um bom cheiro e tinha vários usos, e por isso tinha muita procura. Então o nome de Esther, no seu nome original, era Hadassah, e ela foi colocado também o nome de Esther, assim como nós olhamos na Bíblia. Um exemplo, quando nós lemos no livro de Daniel, os 3 amigos de Daniel, né, nós conhecemos eles muito mais pelos nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas foram nomes que foram dados, nomes babilônicos. Na verdade, seus nomes originais é Misael, Azarias e Ananias, esses 3 jovens, e nós conhecemos muito mais pelo nome que era dado a eles na região onde eles estavam, quando eles estavam ali junto com Daniel, cativos na Babilônia, ok? E da mesma forma Esther também recebeu esse nome. Quando nós olhamos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos Saulo sendo chamado depois de Paulo, né? Nós vemos Abraão depois foi chamado de Abraão, acrescentou ali, não mudou muita coisa, mas acrescentou, na verdade, o significado, o semantismo do seu nome teve uma mudança, e a gente vai entender por que esses nomes, um exemplo, principalmente aqui
da rainha Esther foi mudado porque eles estavam em uma terra estrangeira. Esse fato não acontece quando eles estavam em Jerusalém. Eles estavam ainda, né, no prolongamento do cativeiro, aquele cativeiro mais impetuoso, de forma mais castigo, que foi quando eles estiveram no período do cativeiro que governava Nabucodonosor. Agora eles estavam não tão subjugados quanto, mas ainda respiravam uma iminente ameaça de perigo para essa nação. Nação essa, irmãos, a nação de Israel, o povo de Israel, que sempre foi perseguido. A gente olha na história, né, passada, e até mesmo na atualidade, uma das grandes guerras que tem acontecido. Existem várias guerras que acontecem, algumas guerras civis em alguns países menos abrangente, mas hoje nós estamos falando dos países que estão em guerra, né? Existe a Ucrânia ali com a Rússia, é uma guerra que está quase esfriando, né? Está quase virando uma guerra fria, e hoje nós temos também ali os conflitos que estão acontecendo ali, o Irã e Israel, que tensionou bastante. Já começou ali com aquele ataque do Hamas ali contra Israel, depois Israel revidou contra a faixa de Gaza, e agora se estendeu para outro lado, está em outro lugar que não tem nada a ver geograficamente um lugar com o outro, está lá em cima, perto da Jordânia, né? Irã, e aí os Estados Unidos entrou, porque o Irã é o principal fornecedor de petróleo, né? Então tem uma questão geopolítica, uma questão econômica, né? Então tem toda uma série de questões que estão acontecendo. E quando a gente acompanha esses movimentos militares que eles estão acontecendo, na verdade eles estão cumprindo aquilo que a palavra de Deus ela nos diz, né, que as nações se levantarão contra Israel e assim por diante, mas Deus tem guardado aquele povo, assim como também Deus tem guardado a nossa vida, ok? Então essa lição de hoje ela vai dar uma ênfase à parte introdutória do livro de Esther. A nossa introdução diz assim: concluímos o estudo do livro de Ruth. Na lição passada foi concluído, terminou falando sobre o seu casamento, né? Falou sobre questões pontuais, sobre cultura do casamento daquela época, falou sobre o remidor, o papel do remidor, o que ele significava, e eu sei que certamente quem ministrou teve essa abrangência de explicar para os irmãos essa questão, mas aquela parte ela foi concluída. E nessa lição nós vamos iniciar então o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus, ok? Então lá a gente encontra várias, embora seja um livro curto, tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther são livros curtos, mas no livro de Ruth, por exemplo, a gente encontra várias vezes o nome de Deus sendo mencionado. Diferentemente, Esther, por sua vez, tem como uma das características mais singulares, que é sempre destacada, é a completa ausência do nome de Deus, a completa ausência do nome, né? Ou seja do tetagrama, ou seja de alguma outra menção ao nome direto de Deus, ou codinome de Deus, né? Ou pronomes pessoais de Deus relacionados à sua pessoa, nós não encontramos no livro de Esther. Então é uma das características que sempre é pontuado. Quem já estudou sempre, dificilmente a gente vai passar pelo livro de Esther, estudando ele logicamente, né? E não citarmos essa questão que não há nenhuma citação explícita do nome de Deus. Em contrapartida, o livro de Ruth é cheio dessas referências, mas isso não tem nenhuma influência negativa. Pelo contrário, Deus, mesmo no seu nome não sendo citado, nós vemos a ação de Deus. Então nós vemos a ação de Deus. No evento, nós não vemos o Espírito Santo aqui, né? Então se eu perguntar para vocês, quem está vendo o Espírito Santo aqui? Fisicamente, com os olhos naturais, ninguém está vendo, né? Mas nós vemos ações do Espírito, transformação, pessoas se arrependendo, né? Pessoas tendo uma vida transformada, tendo um coração transformado, tentando levar uma vida santa. Por isso nós conseguimos enxergar o Espírito, ainda que não fisicamente, corporeamente, mas nós vemos através de ação, pessoas chorando, pessoas confessando seus pecados. Então, da mesma forma, ainda que não se fale, mas nós estamos vendo a ação do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, ainda que o nome de Deus não esteja escrito nas linhas do livro de Esther, todavia a sua ação ela está presente nesse livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro
uma manifestação da providência de Deus, ou seja, nós vemos a ação de Deus, nós vemos o mover do Espírito Santo de Deus trabalhar no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que não tem nenhuma menção do nome de Deus, ok? Mas nem por isso esse livro ele não tem a sua canonicidade, pelo contrário, é um livro canônico, né? A palavra canonicidade, ela significa aquilo que é verdadeiro e aquilo que é de fato verídico, que aconteceu, faz parte, então nós incluímos, está incluído dentro da Bíblia Sagrada, não só na Bíblia do cristão, mas na Bíblia hebraica, ele estará composto na sua divisão, colocado da forma que deve ser colocado, ok? A palavra-chave é Esther, né, que significa estrela, tá? O nome foi ressignificado com o propósito. Os nomes antigos, dos povos antigos, não eram nomes aleatórios, eles não davam nome sem um significado. Então existia uma série de questões para se colocar o nome, né? Um exemplo, não sei se os irmãos já repararam, mas na Bíblia, o nome geralmente era colocado no ato do nascimento, né? Então Jacó, que muita pessoa pensa que é enganador, mas não siga, a palavra Jacó vem da palavra Yaquev, né? Que significa calcanhar. Então ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Então se dava o nome do momento do nascimento, né? Do filho. Então quando não tinha o exame de ultrassom, né? Para saber se era menino ou se era menina. Então no momento que se nascia a criança, com a situação que acontecia ali, um exemplo é Moisés, né? Tirar das águas. Então cada nome tem o seu significado na hora do próprio nascimento. E o nome de Esther, então, foi ressignificado como Esther, mas o nome original significa Hadassah, mas Esther tem um sentido para a nação a qual ela estava ali naquele lugar, naquele momento, e significa estrela, tá? Porque eles tinham uma cultura muito ligada ao paganismo, né? A questão de olhar para as estrelas, os astros, o estudo disso sempre foi muito buscado pelos povos antigos e até nos dias de hoje, né? Existe uma corrida ainda espacial, né? A busca do homem conhecer e saber o que se passa lá em cima, e os homens ainda estão tentando descobrir o que se passa de fato lá em cima, ok? Vamos lá, nossa primeira sessão vai falar sobre a organização do livro. Então todo livro da Bíblia ele tem uma organização, né, teológica falando, né? Tem uma organização, tem a sua introdução, né? Ali fala algumas características do livro, vai falar também um pouco sobre a questão de data, que é muito importante a gente saber isso. Talvez a gente não consiga memorizar de uma única vez todas as informações, mas pouco a pouco a gente vai relembrando, vai pontuando, para que a gente possa, é um preparo da nossa vida cristã. Assim como um médico, ele estuda medicina e ele está sempre estudando, uma pessoa que se forma em medicina, né, em odontologia, em direito, ele não para de estudar quando termina a faculdade, quando ele pega lá o seu diploma, quando ele se torna ali um profissional liberal, né, ele concluindo a faculdade, ele não termina os estudos, pelo contrário, a vida dele é um contínuo estudo, porque a medicina está sempre evoluindo por meio da ciência, né, a gente forma em direito, as leis estão sempre sendo mudadas, alteradas, sempre feito um acréscimo, alguma mudança nesse sentido, então está sempre se atualizando. E nós, como cristãos, nós também não podemos deixar de sempre estarmos lendo a Bíblia. Nós sempre devemos continuar lendo as Escrituras Sagradas. Não podemos parar. Se você leu a Bíblia já uma vez, leia duas. Se você leu duas, leia três. Né? A avó do nosso irmão Ivo, ela, né, os irmãos conheceram ele, congregou aqui com a gente, e a avó dele faleceu há alguns anos atrás. E ela leu a Bíblia 120 vezes. Ela leu a Bíblia 120 vezes, irmão. 120 vezes ela leu. Bastante, né? É bastante. 120 vezes. Ela não morreu com 120 anos. Então, com certeza, ela leu mais de uma vez por ano. Mais ou menos de 2 a 3 vezes. Ela terminava de ler e já começava a ler de novo. Terminava de ler, né, e começava a ler de novo. E ela disse uma vez para o Ivo, né, que ela só ia parar de ler no dia que ela morresse. E ela leu até o último dia da vida dela. E nós também precisamos continuar lendo as Escrituras Sagradas. Esses dias eu estava vendo uma matéria, um pastor comentando, né? Ele é um estudioso das Escrituras também. E ele disse que um obreiro, um pastor, e falando mais para os líderes, mas ele disse: olha, um pastor, um obreiro que não leu a Bíblia inteira,
uma única vez, é melhor ele entregar a sua carteirinha de pastor. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa que mais de 70% de muitos pastores, eles nunca leram a Bíblia inteira. Nunca leram, uma única vez inteira. Leem partes, né? Fracionam. Eu já li Mateus, eu já li Lucas, eu já li João, mas eu nunca li Apocalipse, eu nunca li Crônicas, eu nunca li 2 Crônicas. Ele não faz um estudo mais acurado das Escrituras Sagradas. Nós precisamos, irmão, porque toda a nossa fonte de conhecimento espiritual, se eu quero saber sobre o céu, aonde eu vou? Né? Eu compro um foguete do Elon Musk e vou no espaço? Não, eu vou para a Bíblia. Se eu quero saber sobre como me comportar a minha vida social no meio dessa sociedade sem Deus, para onde eu vou? Eu vou estudar sociologia? Eu posso até estudar sociologia, mas é melhor eu caminhar pelas Escrituras Sagradas. É o caminho mais correto que nós temos. Paulo, ele quando escreve 2 Timóteo 4 e 3 e 16, se eu não me engano, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. E serve o quê? Para corrigir o erro e ensinar a nossa maneira de viver. Então nós temos um pano de fundo que é as Escrituras Sagradas para orientar no relacionamento, na vida financeira. Então a Bíblia tem todas as informações, né? E ainda assim tem a beleza da inspiração divina e algumas características que só a Bíblia ela pode apresentar, ok? O primeiro divisão, tópico do primeiro tópico, primeiro parágrafo, né? Vai dizer a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, né? O Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Se você pegar uma Bíblia hebraica, eu tenho uma aqui no carro, ali na capa dela está escrito Tanar, né? O T de Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Nevim, que é o plural de profetas, né? Nevim e Ketuvim, que significam os outros escritos, que são divididos por esses 11 livros, aonde Ruth e Esther faz parte dessa seção. Por exemplo, como Crônicas, como Cantares, como Provérbios, fazem parte dessa terceira seção. Os livros do Pentateuco, que nós chamamos, né, os 5 primeiros livros. Depois vem o livro dos profetas, aonde tem os livros dos profetas maiores, profetas menores. Mas a Bíblia hebraica ela não tem a divisão de profetas maiores e profetas menores, ela só tem a divisão dos profetas. Então é dividido nos profetas, né, na lei, nos profetas e nos outros escritos, que dentre eles se integram tanto Ruth como também Esther está dentro dele, porque tem uma carga também poética, entram considerados os outros escritos, livros poéticos e assim por diante. Então essa terceira, a Bíblia hebraica ela tem essas 3 divisões de seção, ok? Nessa seção também, ao lado de Ruth, integra os Megilot, que são os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas, ok? Então a Bíblia hebraica ela tem algumas outras divisões, faz parte de livros curtos que são lidos, por isso que Ruth e Esther estão dentro essa palavra Megilot significa 5 pequenos livros, que eram lidos no momento de festas, né, que os judeus comemoravam, tanto festas cabanas e outras festas que eles tinham muitas festas, tanto festas religiosas quanto festas também que advinham da cultura. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes à da Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos, por sua reconhecida canonicidade. Esther compõe um conjunto de revelação divina, escrita, completa e perfeita, segundo Timóteo, que é o texto que eu falei para os irmãos, segundo Timóteo 3, versículo 16 e também o versículo de número 17. Essas informações é bom nós entendermos, sabermos, porque quem futuramente desejar estudar teologia já fica um caminho meio que andado, né? Eu já vi pessoas falar assim, pastor, mas eu não venho para EBD, porque a EBD é muito fraca, né? A EBD ela tem pouco nível acadêmico, né, irmãos? Né? Às vezes a pessoa fala isso, né, e a gente escuta porque não é surdo, né? E como já dizia minha finada mãe, é melhor ouvir esse tipo de coisa do que a gente ser completamente surdo. Mas é uma introdução. Então quem pratica EBD, quem é frequente nas aulas de EBD, consegue criar um bom preparo bíblico, tem um bom conteúdo, porque
que são lições que são preparadas com pessoas que têm um alto nível acadêmico, homens que são doutorados, que têm mestrado, que têm uma alta capacitação teológica. E o grande segredo de um bom teólogo, de um bom estudioso, não é quando ele compreende uma lição. Pelo contrário, o verdadeiro mestre é aquele que pega um emaranhado de linha e desenrola, entrega para você limpinho. É isso aí. O verdadeiro mestre é dessa forma. Jesus mesmo, ele pegou, interpretou as leis e trouxe de maneira muito simples, que até os pescadores entendiam, que até as pessoas mais humildes, que não frequentaram escolas rabínicas, podiam entender a mensagem que Jesus trazia. Muitas coisas que Jesus falava está ligado ao Antigo Testamento, mas Jesus explicava de maneira tão simples que até as crianças tinham capacidade de compreender. Por isso que muitas vezes Jesus foi chamado de Rabi, nosso mestre, né? Então isso é muito importante para a nossa vida, ok? O segundo parágrafo do tópico de número 1 é características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos, ok? Então tem 10 capítulos. A Bíblia originalmente não foi escrita em capítulo e versículo. Quem já estudou a Bíblia também sabe isso, né? Não traz nenhum tipo de intervenção humana, pelo contrário, né? Essas divisões por capítulo e por versículo fica mais fácil para a gente encontrar. Porque já pensou, eu leio um texto aqui em Isaías, por exemplo, em Salmo, e a gente pedir para os irmãos aí abrir até você achar, porque não tem capítulo e versículo. Então o capítulo e o versículo, ele tem uma função didática, para facilitar, da mesma forma que tem Bíblias, não tem Bíblia ali que tem aquele índice, né? Antigamente, hoje em dia o pessoal quase não usa mais, quase não se vê Bíblia com índice, mas tem ainda para vender, né? Que é uma cortadinha ali, ela tem um índice, tem a abreviação de cada linha. Então você fala você vai ali, né? Já procura ali naquela abinha lateral, né? Ali tem ali aquelas abreviações, você já consegue achar mais fácil, né? Então tudo isso veio para facilitar e não tem nenhum tipo de problema. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade vista na expressa reverência ao rei persa Assuero, Esther capítulo 1, versículo de número 1. Em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para as festas de Purim, né, anualmente celebrado pelos judeus, que está lá em Esther capítulo de número 9 e versículo de número 20 ao 32, o estilo narrativo é menos dialógico do que Ruth. O texto é mais de narrador que dos personagens. O texto é mais de narrador do que os próprios personagens, ok? Então essa é a forma que a gente consegue compreender um pouco mais. Vamos lá para a autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Então o autor de Esther é desconhecido, não é porque traz o nome de Esther que eventualmente tenha sido escrito por Esther. Pelo contrário, não tem autor. Não só o livro de Esther, tá? Que não tem autor conhecido. Ele tem um autor, mas não conhecido. Tem outros livros também na Bíblia. Um exemplo bem clássico que é Hebreus. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos de fato quem foi o escritor, quem ali escreveu, né? E nem mesmo quem foi usado ali. Mas nós sabemos que está dentro da Escritura Sagrada, então é divinamente inspirado. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, perto do autor. Demonstra amplo conhecimento da cidade de Suzã, que era aquela fortaleza, e sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro esteja datado ainda do século II a.C., por volta de século IV, por volta de mais ou menos 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fato levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso de algumas de expressões originais do grego, o que revela o estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia
cedeu com Alexandre o Grande em 330 a.C., ok? Então o grego ele abrangeu um pouco do período antes até mesmo de Cristo, né? 300 começou no período ali da conquista, onde os persas tombaram para o Império Grego, que predominou ali bastante tempo, e foi o grande conquistador ali, Alexandre o Grande, que é um homem bem conhecido, e a gente tem bastante entendimento sobre a vida dele, ok? Sinopse do tópico de número 1, o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria dos livros históricos da Bíblia cristã. Então, na Bíblia cristã está considerado dentro também dos livros históricos, que contam um pouco da história do povo, conta a história pessoal de Esther, né, de sua família. Nós sabemos que ela era órfã, né, de pai e de mãe. Nós sabemos que por quem ela foi criada, porém, ali traz elementos muito importantes, contando um pouco da história dos judeus e como que eles conseguiram ter o livramento daquilo que havia sido preparado para eles ali, mas Deus, através de sua serva, concedeu ao seu povo um grande livramento, assim como no livro de Ruth, Deus concedeu para que o povo pudesse ter continuidade através de Obed, né, que foi ali da descendência dele que veio Davi, e também veio Jesus, e da mesma forma com outra datação, com outros personagens, porém da mesma forma Deus agiu de maneira soberana e usando também da sua misericórdia, ok? Nós vamos lá para o segundo tópico, que vai falar do contexto histórico. Primeiro parágrafo, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Em segundo está registrado em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico. Tem 3 levadas, foram 3 incursões do Império Babilônico. Eles não foram de uma única vez levar o povo, foram 3 vezes aonde o povo foi levado. Foi em 605 a.C., 597 e 586 a.C. E nessas 3 incursões, na primeira incursão, Daniel foi junto, foi levado junto com o jovem, ele foi levado para a Babilônia. Na segunda incursão foi levado Ezequiel, e na última foi levado os restantes, e Jeremias ficou, não foi levado, foi dado a ele a opção de ficar, né? Então quando a gente olha Daniel está no palácio, porque ele era daqueles jovens que tinham um autoconhecimento, né, que foi separado para auxiliar o rei, ele estava no palácio. Já Ezequiel, ele ficou profetizando junto ao rio Quebar. Quando a gente olha o livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver que ele profetizava junto ao rio Quebar. Então ele ficou aos entornos ali, às imediações. Ele não ficou na cidade destruída, né? Pelo contrário, ele foi levado também para o cativeiro. Agora já Jeremias foi lhe dado a opção de ficar ali, e ele optou por ficar junto com os seus ali e profetizou. Então cada um teve um período, eles se conheceram, viveram quase na mesma época, mas cada um deles foi ali lhes concedida a oportunidade de serem usados por Deus. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio da Babilônia duraria 70 anos, está escrito em Jeremias capítulo 25, versículo 11, e também o capítulo 29, versículo 10 ao 14. E por que 70 anos? Os irmãos sabem por que o exílio durou exatamente 70 anos? Será que foi coincidência? Será que foi um casualismo, uma casualidade? 70 anos é um número aleatório, é algo aleatório? Não é nada aleatório, existe um propósito. O povo, dentro das leis, são muitas, né? Tem as leis, os preceitos, mas dentro das leis, no que diz respeito à questão, principalmente as leis agrícolas, eles tinham ali que plantar durante 6 anos, né? Eles plantavam na terra, e no 7º ano era o ano do descanso da terra, que é o ano do Shemitah, que eles falam, que é o ano do descanso da terra. Então, um ano eles não poderiam plantar nada. Então, eles plantavam 5 anos, 6 anos, acumulavam, estocavam bastante. Deus prometeu que no 6º ano, Deus faria com que a produção deles, eles produzissem muito.
Muito por quê? Porque Deus ia providenciar para que no 7º ano eles não plantassem, mas eles tinham bastante estoque de comida. Então eles passariam o 7º, plantariam no 8º e colhiam no 9º, né? Essa seria a sequência. Mas o povo, o que o povo fez? O povo, quando chegava no 7º ano, que era o ano do descanso da terra, o povo não deixava a terra descansar. O povo continuava plantando, plantava. Aí o que Deus fez? Já que vocês não respeitam o ano do descanso da terra, então eu vou levar vocês para o cativeiro. Aí eu quero ver se vocês não vão deixar a terra descansar. Então o acúmulo de anos que eles deixaram, né, ali sem a terra descansar, representava exatamente esses 70 anos. E foi o tempo que eles foram para o cativeiro. E aí nesse período eles tiveram então de deixar ali a terra descansar. E tudo isso é porque Deus ele não faz nada por acaso. Deus tem sempre um propósito a realizar. Às vezes, contextualizando, né, para o nosso dia, às vezes a gente olha alguma coisa acontecer. A gente geralmente tem esse costume, irmãos, que é um mau costume, que tudo que dá certo é de Deus e tudo que dá errado é do diabo. A gente às vezes não tem essa mania, né? Tudo que dá certo é Deus que fez, tudo que dá errado é o diabo que colocou a mão. Só que na Bíblia nós não temos isso é uma interpretação nossa. Tá? Nós não temos isso. O exemplo, Paulo mesmo, quando ele desce para Jerusalém, ali existe um profeta com o nome de Ágabo. Ele pegou o cinto de Paulo e se amarrou e falou assim: olha, assim como estou fazendo com esse cinto, vou fazer com o dono dele, vou amarrar e ele vai ser subjugado, preso, ok? E Paulo, ele mesmo assim, Deus não falou: se você for para lá, né, você vai ser preso. Ele poderia ter falado: não, peraí, então Deus está me avisando para não ir, né? Talvez a interpretação mais lógica, né? A interpretação primária que a gente ia ter: poxa, Deus está me dando um livramento, né? Eu não vou para lá não. Mas Paulo fez exatamente isso, porque Paulo entendia que Deus tinha um propósito para ele comparecer diante. Quando Jesus chama Paulo, diz que ele era para pregar para reis e para os príncipes. E Paulo, ele faz isso, ele prega mesmo para os reis, ele prega para os grandes homens, ele apela, ele vai para Roma. Então, tudo isso tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Quando Deus chama Paulo, em Atos capítulo 9, eu costumo dizer que Deus chamou Paulo para o ministério do sofrimento, porque ele falou: olha, Paulo, te compete a sofrer por amor do meu nome. Paulo recebeu o ministério do sofrimento. Paulo sabia que ele ia sofrer, Paulo sabia que ele ia ser preso, Paulo sabia que ele ia ser entregue na mão dos homens, mas tudo isso existia um propósito de Deus. Então nós não podemos achar que quando uma coisa dá errado, isso foi o diabo que fez, quando dá certo é de Deus. Que às vezes o que está dando certo não é de Deus, e às vezes o que está dando errado é de Deus, irmão. Nós temos que ter essa capacidade de discernimento de espírito, para nós entendermos quando é de Deus e quando não é. Não podemos guiar pela máxima que diz: tudo que dá certo, né, não é Deus, aí tudo que dá errado, não, é do diabo. E não funciona dessa forma. Paulo foi preso, nós entendemos pela história, né, que tem vários ocorridos na Bíblia, que pessoas fizeram coisas que aparentemente parecia que deu errado, mas no final deu tudo certo para a glória do nome do Senhor. Um exemplo, quando a gente olha a história de Ruth mesmo, né, que a gente citou agora há pouco, quando Elimeleque vai para Moabe, vai ele, a sua esposa e seus 2 filhos. O que acontece? Os 3 morrem. O pai e os 2 filhos morrem lá. Poxa, né? Deu tudo errado. Fomos para lá fugindo da fome. Lá o meu marido morreu, meus 2 filhos morreram, ainda tenho 2 viúvas para ajudar a cuidar. Nós somos 3 viúvas agora. Parece que deu tudo errado, mas o nome Obed significa isso: já deu tudo certo. Esse é o significado do nome Obed: já deu tudo certo, porque Deus faz coisas que nós não compreendemos aparentemente, mas nós devemos entregar nas mãos do Senhor para que Ele faça segundo a vontade dEle. No nosso contexto dos dias de hoje, às vezes pode acontecer isso, né, irmão? A gente tem uma interpretação errada, né, e a gente achar. Por isso a gente deve sempre buscar a resposta de Deus através do quê? Através de oração, através de súplica, para que Deus realmente fale, para que Deus confirme, para que Deus, através de sua palavra, através do seu Espírito, possa se manifestar ao nosso coração. Amém? Vamos lá. Foi um período em que Deus
tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel capítulo 36, versículo 16 ao 25, Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. 1 João, capítulo de número 2 e versículo de número 15 ao versículo de número 17. Então, ontem nós estávamos ali em Itacaota e eu ministrei em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, ali fala sobre Deus de maneira expressa, através de ordenança, dizendo para que o povo não praticasse a idolatria. Então a idolatria é um dos pecados é o pecado que Deus mais abomina. É o pecado que mais Deus abomina, é o pecado da idolatria. Ele tanto tenta denegrir a criatura, desfoca o propósito da criatura. O homem foi criado com vários propósitos, né? Mas dentro dos propósitos principais, ou o propósito piloto de que o homem foi criado, no sentido da relação dele com Deus, é de adorar o Criador. O homem foi criado com o propósito de adorar o Criador. Esse é o propósito. Por isso que Deus ele não nos divide com ninguém, mas através da idolatria, o homem, a sua figura, ela se torna uma figura abominável aos olhos de Deus. Por isso que Deus, de maneira tão expressa, quem já leu a Bíblia, já leu quantas vezes o povo foi castigado por conta da idolatria, quantas pessoas não morreram no Antigo Testamento de forma clara, não é uma figura de linguagem, não é uma morte figurada, mortes literais por conta da prática da idolatria. O povo foi levado para o cativeiro, um dos fatores também por causa da idolatria, né? Quando a gente lê lá no livro de Joel, de Oséias, nós vamos ver ali, falando sobre o adultério. Qual adultério está falando ali? Está falando sobre o adultério espiritual, sobre Israel, que é a noiva de Jesus no Antigo Testamento, que já imaginou uma noiva que se relaciona com vários homens? O que ela é? Ou um homem que se relaciona com várias mulheres, né? O que é essa pessoa? Essa pessoa tem um compromisso com alguém, e aí de repente essa pessoa que tem um compromisso com aquela pessoa tem mais vários relacionamentos. Então o que essa pessoa é? Promíscua, né? Essa pessoa não é de uma boa índole, não é de um bom caráter. E é isso que Deus repreendeu. O povo estava se prostituindo espiritualmente. Ali em Oséias fala sobre a prostituição espiritual que Deus abominava. E Deus quantas vezes repreendeu o povo. E nós temos que ter muito cuidado, né? Uma definição simples da palavra idolatria é tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus, tudo aquilo que desvia o seu foco da presença de Deus. Então é uma certa forma de idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é uma imagem, né, de escultura, pegar lá uma imagem barroca, né, e se dobrar diante dela. E nem sempre assim. Isso é a maneira mais comum que tem da idolatria. Mas isso em outras maneiras furtivas, que às vezes as pessoas não percebem, né? Um objeto, você tem um apego, um apreço por aquilo ali, que se você não tiver aquilo ali, você morre, né? Um carro, você pode estar cultuando o seu carro, você pode estar cultuando a sua roupa, você pode estar cultuando a sua própria beleza, né? Pode estar cultuando a si mesmo, a autolatria, adorar-se a si mesmo, né? Então tem várias questões que Deus ele abomina, ele quer que nós não venhamos praticar. E por esse motivo o povo no passado passou por essa série de questões, mas eu creio que através do Espírito Deus está trabalhando no nosso coração, ok? O segundo parágrafo do tópico de número 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu justo juízo sobre Babilônia por sua iniquidade. Jeremias capítulo de número 25, versículo de número 12. Então, quando a gente lê um exemplo, o livro de Amós, quando nós lemos ali Malaquias, livros que falam um pouco, principalmente Amós, Obadias, falam um pouco sobre o período antes do povo ser levado para a Babilônia. Deus usou a Babilônia, né, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, para levar o povo cativo, mas ele não era um homem temente a Deus, pelo contrário, ele veio sobre a nação de Israel. Deus usou aquele povo impiedoso, como está escrito lá
em Amós, em Obadias, né, em Miqueias, vai falar sobre que Deus usa aquele povo impiedoso para castigar Israel. Só que, consequentemente, depois, Deus também haveria de aplicar um castigo também sobre a Babilônia, e Deus aplicou esse castigo sim sobre eles, não passou desapercebido. Em primeiro plano, Deus usou aquelas pessoas, aquele império, para repreender, não no sentido de castigar, tá? Não é apenas um castigo, que Deus quer castigar, não é isso. Deus estava querendo corrigir a nação de Israel. Nós sabemos que Deus, ele também, uma das características de Deus para conosco, ele é que ele é um Deus Pai. E quando você corrige seu filho, eu te pergunto, você corrige porque você odeia seu filho? Pode não. A gente corrige nosso filho porque nós amamos ele, né? Porque a gente quer o bem, a gente não quer que ele passe por uma situação. Então a gente usa o castigo, mas o castigo, irmãos, e a doutrina, muitas vezes, é a maior manifestação do amor de Deus, nos castigando, porque a Bíblia vai dizer que Deus só corrige e só açoita quem ele toma por filho. Deus não vai bater no bisneto dele, nem no tataraneto. Deus só vai corrigir os filhos a quem ele ama. E nós, segundo a Bíblia nos diz no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto creram foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós amamos a repreensão do Senhor, como está escrito lá em Provérbios: filho meu, não rejeites a repreensão do teu pai, né? Não rejeites a repreensão, pelo contrário, nós devemos amar a repreensão de Deus, porque se Deus está nos repreendendo, é porque certamente Ele nos ama. Quando Paulo também escreve ali em 1 Coríntios, capítulo de número 11, aí ele vai dizer que Deus, ele nos julga, nos corrige, para nós não sermos condenados com o mundo. Então as pessoas que vivem sem correção, sem disciplina, sem orientação, sem estrutura da palavra de Deus, certamente essas pessoas que se revoltam contra a repreensão, contra a correção de Deus, essas pessoas estão caminhando para a perdição e não para o arrependimento. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos, exerceu seu território, anexou ao seu território o Império Persa. Logo no primeiro ano de seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Ok? Esdras capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação. Daniel capítulo de número 9, versículo 1 ao 19. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor, segundo a Crônicas capítulo 7 e o versículo 14, que é um texto que nós conhecemos bem, um clássico, né? Agindo assim, podemos ter uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive de todos que não governam segundo os seus valores divinos. 1 Timóteo capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Então Deus teve um propósito na ida, Deus teve um propósito no povo na permanência, mas Deus também teve um propósito no retorno. Então tudo que nós passamos, irmãos, e aí contextualizando um pouco para os nossos dias, né, para não ficar só na questão da cultura da época, quando nós vemos algumas coisas acontecerem na nossa vida, nós devemos ter plena confiança em Deus. Então a confiança em Deus é algo muito valioso, irmão. Pode ter certeza, entre 1 milhão de ienes e a confiança em Deus, é melhor você ter confiança em Deus, porque a confiança em Deus é o caminho mais próximo que nós temos de passarmos por tribulações sem causar dores emocionais na nossa alma. Por exemplo, quando a gente perde alguém, quando a gente perde o emprego, de repente, né, se acontecesse uma crise hoje, por exemplo, vamos citar aí um evento, né? Segundo muitos economistas, pessoas que estudam o mercado financeiro, dizem, eles têm previsão
de que vai acontecer uma grande colapso financeiro. É isso que eles são, apenas especulações de mercado financeiro. Especulações de mercado financeiro. Mas se porventura acontecer, essas especulações se tornarem realidade, e de repente as fábricas começarem a mandar embora, qual será nosso comportamento? Será que nós vamos confiar em Deus? Ou será que a gente vai ficar descabelado, começar a arrancar os cabelos, falar, não, Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estou desempregado? Irmãos, a Bíblia diz lá no Salmo, capítulo de número 37, Salmo escrito por Davi disse, eu já fui moço, mas agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai nos dar o pão de cada dia, Deus vai suprir a nossa necessidade em glória. Quantas pessoas que você conhece no nosso meio, um irmão seu, um amigo, que você recebeu a notícia que ele morreu de fome? Você conhece alguém? Ultimamente morreu de fome. Pelo contrário, os irmãos estão tudo gordinhos, estão comendo bem, estão bebendo bem. Bom, talvez não tenha um luxo, né? Não estamos luxando, mas Deus não está preocupado com o luxo. Tá? Então, mas eu não estou luxando, né? Não estou conseguindo comprar aquele carro importado, não estou conseguindo comprar aquela joia fina. Não, isso é luxo, Deus não está preocupado com luxo. Agora, se eu perguntar para você, você vai sair daqui, você vai jantar? Você vai falar que vai jantar. E o pessoal come bem, irmão. E come mesmo. Porque Deus, ele é bondoso, ele prometeu um pão de cada dia, isso Deus, ele prometeu. Agora, outras coisas aí, a gente vai ter que correr atrás para conquistar. Mas o básico, Deus não está nos deixando perecer, pelo contrário. Os irmãos que vão para o Brasil, irmão, viaja. Eu faz 10 anos que eu não vou ao Brasil, irmãos, vou para o Brasil e volta, né? Tem um pastor lá em cima, o pastor José Bueno, ele vai, todo ano ele vai para o Brasil. Eu falei, pastor, o que você vai todo ano ele vai para o Brasil, às vezes ele está indo 2 vezes por ano. Eu falei, meu Deus do céu, eu compro um avião particular, vai sair mais barato. E o pessoal está indo, ele fala, está apertado, agora está feio. Eu falei, imagine se tivesse bom, está feio, o senhor está indo 2 vezes por ano. Então, irmãos, Deus tem providenciado todas as coisas, graças ao Senhor. Deus é bom em todo o tempo e Ele não tem deixado faltar absolutamente nada na nossa vida, ok? O terceiro parágrafo do tópico de número 2, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o período entre o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhe parecia mais cômodo, ou seja, permanecer ali na Babilônia. Nesse período que eles ficaram no cativeiro ali, mesmo depois do cativeiro, é onde vem algumas partes da Bíblia, do livro de Ezequiel, do livro de Jeremias, está em aramaico. E por que está em aramaico? Porque era a língua que era falada, a língua franca do Império Babilônico, que se falava naquela região. Tem uma sonoridade parecida com o hebraico, né? Soa parecido um pouco com o hebraico, algumas coisas divergem, né? Dizem que Jesus falava aramaico, tanto é que quando foi feito aquele filme sobre Jesus, né? Aquele filme por aquele ator famoso, ali ele falava em aramaico. Né? Alguns dizem que ele falava em aramaico. Hoje em dia o aramaico é praticamente uma língua considerada morta, é apenas falado por uma pequena tribo de beduínos que tem ali nas regiões de Israel, mas não mais por isso, não é língua franca de um povo muito grande, de uma nação. Pelo contrário, é uma pequena tribo de beduínos ali que ainda preservam. E na questão religiosa, algumas sinagogas lá em Jerusalém, quem tiver a oportunidade de lá visitar, tem cultos realizados ali, fazem cerimônias religiosas realizadas todas em aramaico, mas assim como o latim também, né, tem essa questão. Hoje em dia até o latim nem na igreja católica mais não é falado, não existe mais missa em latim. Eles também acabaram abolindo, praticamente também uma língua morta. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 5, e também o capítulo 2 em diante. No segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C., esse período da história
é narrado no capítulo de número 1 ao 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, 483 e a 473 antes de Cristo. Então a gente vê que são livros que estão na Bíblia posicionados em lugares diferentes, mas eles têm uma similaridade. Então, quando a gente lê um exemplo, o livro de Esdras, a gente vai ver lá o povo voltando, um grupo de pessoas voltando para Jerusalém, e eles estavam liderados por Zorobabel. A história de Neemias, quem já leu o livro de Neemias, sabe que não onde Neemias estava? Na fortaleza de Suzã, porque ele estava lá, ele ouve o seu primo que vem de lá, que fez parte desse primeiro grupo que volta e fala para ele: olha, lá está tudo destruído, aquela destruição ainda do cativeiro ainda estava destruída. E aí Neemias, então, ele se comove em seu coração, movido pelo Espírito de Deus, e volta para reconstruir. Então o livro de Neemias e o livro de Esdras tem uma conexão tanto com o livro de Ruth, principalmente com o livro de Esther, tá? Então tem essa conotação, essa ligação, assim como Daniel, assim como Jeremias, e assim também como Ezequiel tem essa narrativa. Naum também fala um pouco sobre o período antes do período do exílio. Então todas essas informações nos faz compreender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus, tudo que Ele faz tem um propósito, assim como Ele teve um propósito no povo ser levado para a Babilônia, no povo ir para o Egito, sair do Egito, passar o Mar Vermelho, atravessar durante 40 anos o deserto, o povo entrar em Canaã novamente, o povo retomar as terras. Então tudo isso tem um propósito central de Deus, que é de glorificar, de estabelecer uma nação, de espalhar o seu nome, de espalhar salvação. O plano central de Deus é salvação para todos os homens. Usou o povo hebreu, usou as outras nações e tem usado a igreja nos dias de hoje para dar continuidade ao ministério da pregação da palavra de Deus, por meio do qual a Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? Sinopse do tópico de número 2: os fatos registrados no livro de Esther se passaram na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Ok? Nosso terceiro tópico vai falar sobre o propósito e mensagem. O primeiro parágrafo: a providência divina. A providência divina. O propósito principal, o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. A despeito das suas escolhas, foram do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olhavam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Então eles decidiram ficar por vários momentos. Ficaram ali, 70 anos. Lá tinha família, tinha estruturado ali, tinha um carro, tinha morada, tinha onde plantar, tinha onde colher. Decidiram ficar, Mas nós sabemos que Deus tinha um propósito, que eles ficassem por um tempo e retornassem para reconstruir a nação de Israel, para reconstruir ali o seu território. E até nos dias de hoje, um exemplo, se um judeu em qualquer lugar do mundo, se ele falar que quer voltar para Israel, o governo israelense paga para ele a passagem, dá um lugar para ele morar e dá ajuda de custo até ele arrumar um emprego. É chamado de aliá. O cara fala: eu quero fazer aliá, quero fazer o retorno, quero voltar para Jerusalém. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. O governo manda para ele a passagem, para ele, para a família. Quando ele chega lá, tem um centro de apoio, já está esperando ele, já tem um lugar para ele morar. Ah, mas ele não tem emprego. Aí vão recolocar ele no mercado de trabalho. E enquanto ele não for recolocado no mercado de trabalho, o governo israelense ajuda ele mensalmente para que ele possa voltar. Será que o governo brasileiro faz isso? Não? Será que faz? Será que faz? Se a gente pedir, ligar lá, falar com o cônsul, falar: cônsul, eu quero voltar, quero fazer aliar para o Brasil. Eu quero voltar para o Brasil. Ele vai falar: volte, só você comprar uma passagem.
Eles nunca vão fazer isso. O único governo que faz isso, os outros governos fazem porque é uma guerra, né? Quando está acontecendo uma guerra, que está acontecendo lá, o Japão agora mesmo mandou, né, 2 aviões militares lá para retirar os cidadãos japoneses que estão naquela região ali do Irã. Então 2 aviões foram lá para retirar os cidadãos, mas só em caso de guerra. Só em caso de guerra. Um grupo já tinha saído, né, via mar, e outro grupo ainda estava lá. Então o governo japonês, temendo o perigo que estava ocorrendo ali, enviou ali 2 aviões para retirar o povo dali. Mas eu acredito que se porventura o japonês estiver lá no Brasil passeando, e ele falar: eu quero voltar para o Japão, irmãos, com certeza o governo vai criar uma certa burocracia. E o governo de Israel não, até nos dias de hoje ele faz um daí, que é o chamado aliar, né? Que a pessoa quer retornar para casa, é só entrar em contato, mas tem que ser, tem que ter alguma, não precisa nem ser um israelense nativo de lá, que nasceu lá. Se você tiver descendência comprovada, você é descendente de judeu e quer voltar para lá, irmãos, eles fazem de tudo para você retornar e para você estar ali, porque esse é o propósito de Deus. Deus colocou isso no coração daquele povo para que eles vivessem sempre unidos pelo mesmo propósito, ok? Então Deus, através disso, tem providenciado. Ao decidir então ficarem ali, né, muitos deles se acomodaram por causa da questão econômica, questões culturais, decidiram ficar ali, mas não era isso que Deus tinha preparado para eles. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quando a liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Quando a gente lê lá Neemias, aí você vai entender por que eles relutaram em voltar, porque a cidade não estava bonitinha. O culto já não havia mais, o templo tinha sido destruído, a cidade tinha sido queimada, os muros tinham sido derrubados, ou seja, era um estado de caos. Eu voltar para o meio do caos, é a mesma coisa a gente falar assim: olha, vou mudar lá, não está tendo a guerra agora, está lá no Irã, eu vou para lá, eu vou para o olho do furacão, eu vou lá para as regiões da Rússia, onde está tendo guerra. Pelo contrário, a gente está fugindo desses lugares, né? E o povo também está fazendo a mesma coisa, está fugindo, não quero. Pelo contrário, vou ficar aqui, está tranquilo, mas às vezes Deus tem um plano na nossa vida e nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 12. Então nós sempre temos, irmãos, que buscar no Senhor a direção que Ele tem para nos dar, o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer, né? Está escrito lá na Epístola Universal de Tiago, que nós podemos até dizer: olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou comprar, vou vender, mas quem dá a última palavra é Deus. Deus é que dá a última palavra. Logicamente que Deus nos dá autonomia. Se você, mesmo contra a vontade de Deus, falar que vai para um lugar, Deus não vai te matar, Deus não vai te alejar. Deus não é um Deus que fica punindo as pessoas dessa forma, não. Mas existem outros propósitos e nós sempre devemos cumprir aquilo que Deus tem para nós, como pessoas na sociedade, como igreja, de maneira coletiva, e tudo isso visa glorificar o nome do Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos, nós temos liberdade para fazermos o que nós quisermos, ok? O ser humano tem liberdade para fazer o que quer. Mas quando nós entregamos essa liberdade para Deus, mostra o nosso compromisso de fidelidade com Deus. E é isso que Deus quer. Deus está preparando um lugar para os fiéis, não é para os desobedientes, não é para os infiéis, é para os fiéis, irmão. Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele faz distinção. Então a distinção que Ele vai ter entre o justo e o injusto são o seu comportamento e atitude. Aquele que confia no Senhor, ele entrega, a Bíblia não vai dizer em Salmos, confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele e no mais Ele te fará. Então confiar plenamente em Deus é uma das características que nós devemos ter revelada na nossa vida. Vamos lá para o segundo parágrafo do tópico de número 3, que vai falar sobre uma falsa estabilidade. Esther nos transmite com mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Nunca seguir, irmãos, por aquilo que os seus olhos estão observando.
sempre enxergue um pouco mais adiante. Sempre olhe um pouco mais adiante. Um exemplo, de tempos atrás, um rapaz falou para mim: tem um emprego lá em Haiti, lá, estão pagando, dá para tirar 600 mil por mês. Irmão, às vezes a gente vai pelo dinheiro. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão lá, na igreja de Itacaúba, e falou: pastor, uma pessoa me ofereceu, se o senhor quiser, eu passo o seu serviço. Mas a pessoa ofereceu para mim, para ir lá para Hokkaido, trabalhar. Eles pagam 30 mil por dia, livre, 30 conto por dia. O senhor, eles vão pagar passagem de avião, o senhor pode ir para lá, né? Eu até conheço uma pessoa que está lá, 30 mil por dia, livrinho. O senhor acha, na parte de construção civil, abrir buraco, fazer alguma coisa lá, né? Eles vão aproveitar esse período agora, antes que venha um grande período de neve ali, de frio. Então eles estão contratando gente. Se você quiser ir, vai para lá. E às vezes a gente fala: poxa, então vamos para 30 por dia, né? 30 por dia dá 900. Se trabalhar 30 dias varado, dá 900 conto. Eita, é bom, né? 900 mil, né? A gente olhava no papel, na matemática, né? 10 dias 30 dá 300. Você trabalha 30 dias com folgado um dia, não, você está bonito. Você tira quase 1 milhão por mês. Opa, você ficar 2 meses lá, 3 meses lá, você volta com. Você ficar lá 5 meses com uma casa à vista aqui. Livre, esse dinheiro é livre de comida, livre de moradia, livre de tudo. Aí às vezes a gente, mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que é isso que Deus quer para você? Então nós devemos sempre olharmos e pedirmos a orientação de Deus, para que nós sempre tomamos decisões que vão de acordo com a palavra do Senhor e não de acordo com a nossa vontade, ok? Então nunca devemos andar por essa falsa sensação de estabilidade. Pelo contrário, nós devemos sempre confiar no Senhor. Estava tudo indo muito bem, Suzana, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Esther capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 13. A falsa segurança foi embora. O povo judeu, o povo de Judá, dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso império persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Salmos capítulo de número 118, versículo de número 8 ao versículo de número 9. Então melhor é confiar em Deus. A melhor coisa que nós devemos confiar é no Senhor. Não que você não possa fazer plano, pelo contrário, você pode planejar, mas a última palavra tem que ser de Deus. O último momento tem que ser de Deus. Deus, ele tem que. A gente não pode dar um papel para Deus, pedir um papel em branco, né? Que às vezes as pessoas fazem isso, dão um papel em branco para Deus e só fala: Deus, assina aqui embaixo, aqui, ó. Só assina assim, ó. Eu, Deus, estou autorizando essa folha em branco. Aí você coloca um monte de coisa nessa folha. Não, pelo contrário. Você tem que mandar, pedir para Deus: Deus, manda a folha toda preenchida da tua vontade, não assim que eu concordo. É isso que nós devemos fazer. Cumprir a vontade de Deus, um propósito de Deus. Hoje a gente vive uma vida tão cheia de atividades, tão cheia de correrias, que às vezes a gente até perde a noção de que nós somos um povo de Deus, irmão. Como povo de Deus, nós devemos obedecer ao Senhor, para que Ele faça de nós segundo a vontade dEle e não a nossa vontade, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, ok? Terceiro parágrafo do tópico de número 3, a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, né? Ou de Purim, porque no hebraico ele é cultural, né? Ordenada por Mardoqueu, que depois do grande livramento que os judeus receberam, em Esther capítulo de número 9, versículo 20 ao de número 28, Purim é o plural da palavra pur, que significa lançar sorte. Então toda palavra no hebraico que termina com um M, ela é plural masculino, é sinônimo de plural masculino. E toda que termina com outro é sinal de plural feminino. E aqui é uma palavra que aparece no plural, ou seja, lançar sorte. Aí por isso que a gente vê um exemplo quando foi para escolher ali o outro apóstolo, que era para substituir ali Judas. O que os discípulos, os apóstolos fizeram? Lançaram
Da onde vem esse costume? Daqui. Lançar sorte. Foi um costume que foi criado. A festa de Purim, ela tinha esse sentido de lançar sorte, porque foi no momento que o povo ali recebeu mais um livramento do Senhor. Ramã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época, em qualquer lugar, para cumprir o seu propósito. Até na nossa vida, Deus tem o poder de intervir, Deus tem o poder de agir para nos dar livramento, para fazer coisas maravilhosas. Deus faz coisas que às vezes a gente não compreende, mas tudo isso tem um propósito de Deus. E nós devemos sempre ressaltar a questão da nossa confiança no Senhor, ok? Vamos lá para a sinopse do tópico de número 3. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de confiar nas falsas estabilidades. Então a Bíblia vai nos dizer muitas vezes que nós não devemos confiar no nosso braço, na força do maldito é o homem que confia no homem, que confia na força do seu próprio braço. Pelo contrário, nós não devemos confiar, como está escrito na Bíblia: come, bebe, minha alma farta, porque está rica, e hoje o Senhor pedirá a nossa alma, e o que nós devemos de apresentar para Ele. Então nós devemos sim confiar no Senhor. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus nos exorta a confiarmos no Senhor, porque Deus ele cuida de nós. Então são detalhes que Deus vai fazendo, que vai operando, coisas que Deus vai agindo na nossa vida, mas tudo isso é para a glória e louvor do nome do Senhor, ok? Antes de terminar aqui a conclusão, da gente ler a conclusão, eu só quero contar aqui para mostrar que nós sempre precisamos confiar em Deus. Eu até falei, não sei se foi aqui ou não sei se foi lá em Itacaoca, esse tempo atrás, mas que mês passado, né, Luciano? Mês passado, mês atrasado. Mês passado, mês atrasado. Eu tinha separado o dinheiro para pagar as contas, porque o nosso dinheiro é para isso, para pagar as contas. E eu tinha separado um valor e dava para pagar todas as contas, tal, né? E estava dentro na minha bolsa. Irmãos, não sei, se você me perguntar para mim o que aconteceu com esse dinheiro, eu não sei, mas ele desapareceu. Nós fomos no mercado, no domingo à noite, depois que saímos do culto, a gente sempre vai no mercado, a gente vai fazer compra para a semana. E aí eu nem me toquei, passei no caixa, você passou a compra, tá? Eu olhei e falei: ué, peraí, mas eu acho que está faltando dinheiro aqui. Aí eu peguei o dinheiro e contei e falei: Luciana, você não sabe o que aconteceu. Ela falou: o quê? Eu falei: o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. E aí? Dinheiro do aluguel, escola do Samuel, água, luz, gás, telefone, irmão, dinheiro para tudo desapareceu. Se você me perguntar, será que eu perdi? Irmão, não sei aonde, porque no mesmo lugar tinha uma quantia de dinheiro e não sumiu todo o dinheiro, sumiu uma parte, por 90%, mas sobrou um. Falei: não, se eu tivesse perdido, teria perdido tudo, né? É a lógica, né? Irmãos, rodei, fui no estacionamento de um lugar que eu parei, chamei a polícia, pedi para eles olharem na câmera, dá para ver se, quando eu desci para entrar nesse comércio, para ver se alguém mexeu no carro. Nada, irmãos. Mas em nenhum momento nós ficamos desesperados. Vem a preocupação, irmão? Eu acho que vem, né? Na hora, assim, cadê o dinheiro? O dinheiro some, dá aquele gelo, né? Dá aquele frio, você andou de montanha-russa e dá aquele friozinho na barriga. Então, dá aquele friozinho na barriga, irmão. Mas nós continuamos, vamos fazer compra, paga, sobrou o dinheiro da compra, dá para pagar, então paga, compra para casa. Nós vamos pensar o que a gente vai fazer. Irmãos, graças a Deus não passamos fome, né? Estamos devagarzinho acertando a situação, sabe? Né? Mas é Deus que providencia. Ah, mas o pastor tem uma loja, vende, né? O dinheiro entra da... Irmão, não entra assim não. Não entra assim não. E foi bem no mês, que nesse mês, sabe quanto que eu vendi no mês? 80 mil ienes. Só para você ter uma noção. Já não entrou nada. E o pouco que entrou foi embora.
mas nós continuamos confiando em Deus. Deus é o provedor. Eu nem entrei em contato com ninguém para pedir dinheiro emprestado. Vou contratar vou ver um agiota, vou ver alguém para me emprestar dinheiro. Irmãos, eu confio plenamente em Deus. Deus tem. Eu perdi o controle. Naquela situação, irmão, eu perdi de 10-0. Só que Deus, Ele não perde o controle. Amém? Conclusão do livro, conclusão da lição de hoje. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Daniel capítulo de número 2, versículo de número 37 ao 45. Por isso, a palavra de Deus diz, abre aspas, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Então essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, pode acontecer situações na nossa vida, né? E às vezes acontece a gente não ter condição de fazer alguma coisa, foge do nosso previsto, mas qual vai ser a nossa ação? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar desesperado, a gente vai correr com a agiota, a gente vai brigar com alguém, a gente vai, confiar em Deus em todo o momento. E como que nós sabemos se nós estamos confiando em Deus? Quando a situação acontece, né? Você já viu um piloto de avião? Acende o avião dá uma pane lá, acende um monte de luz no painel, emperrando a cabine, e o cara continua ali, tranquilo. Ele continua tranquilo, ele não perde o controle, ele fica ali tranquilo, com aquele monte de iluminação, com aquele monte de sinal sonoro, né? Teve há muito tempo atrás, há décadas atrás, teve um avião que ele ia de Manaus, fazendo da antiga Varig, né? Ele foi fazendo percurso e ele errou a rota, ele põe a rota ali errada, e o avião, em vez de ir para um lugar, foi para outro lugar, que era só mato. Ou seja, aconteceu o que? Acabou todo o combustível do avião, o avião caiu. E aí esse piloto está vivo até hoje, ele mora nos Estados Unidos, e ele falando para os passageiros ali, ele falou assim, olha, eu tenho um comunicado, né? Infelizmente nós tivemos um problema, mas eu espero que tudo isso termine bem. As últimas palavras dele, aquele homem não gritou na cabine, aquele homem não desesperou, o avião, ele conseguiu fazer o avião pousar no meio da floresta amazônica. Morreu a maioria, mais de 80% das pessoas, morreu acho que algumas pessoas só, a grande maioria sobreviveu, né? Mesmo assim ele foi julgado, ele foi condenado, né? Ele perdeu ali o seu brevet, ele não pode mais pilotar nenhuma aeronave, todavia ele não perdeu o controle, né? Ele perdeu o controle da máquina, a máquina acabou o combustível, apagou tudo, mas ele não perdeu o controle emocional. A fala dele é uma fala tranquila, né, serena, parece que era até brincadeira, parece que não estava acontecendo nada, mas foi algo que ele viu ali acontecer na vida dele. Da mesma forma, nós, como servos de Deus, nós temos que ter sempre essa confiança total no Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando e agradecendo a Deus. Pai querido, ó Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue derramando de suas bênçãos sobre a nossa vida. Independentemente do que aconteça, nós devemos confiar no Senhor, que é o nosso escudo e o nosso broquel. Em Ti, Senhor, nós depositamos toda a nossa confiança. Nós não devemos ficar, Senhor, de maneira nenhuma ansiosos, preocupados, Senhor, com o dia de amanhã, como nós viveremos, de que forma, Senhor, nós viveremos, se nós teremos como ou não teremos, mas nós devemos continuar levando uma vida santa, irrepreensível, uma vida, Senhor, piedosa. Mesmo diante das tormentas, nós continuaremos dando glória ao Teu santo nome, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra e da morte, como declarou Davi, Senhor, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o piloto do nosso barco, o Senhor está, Senhor, na nossa vida, operando sinais e maravilhas para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos, tomem assento por mais um minuto apenas.